quando diz imigração, e aí eu não sei o que a Malta entende aqui de imigração, não sei qual é o teu público, né? Mas é isso, não é contra os brasileiros, entendeu? Não é xenofobia. Inclusive tem uma entrevista do André Ventura dizendo, eu sou a favor que os brasileiros venham. Sim, mas aí tu também mas aí ele mudou o discurso ao longo da jornada dele. E o a favor é porque ele sabe que há duas situações muito pontuais para quem é brasileiro. Primeiro, o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos, que permite que o brasileiro vote. Então, para ele é interessante o discurso. Lógico que é interessante. Inclusive a mudança de discurso. Mas tu achas que é só isso? É que ele tem pessoas Eu acho brasileiras, que basicamente ele tem um deputado brasileiro. Deputado brasileiro, é isso. Ou seja, eu não acho que seja meramente instrumental. O fato de ter um deputado brasileiro, isso não quer dizer que eventualmente você apoie ou tenha bandeiras relativas ao público brasileiro aqui em Portugal. Eu não acho que ele tenha bandeiras também, isso eu concordo contigo. Entendeu? Eu acho é que ele não tem qualquer tipo de discriminação contra esse povo. Eu tenho opinião contrária, pronto, mas é bom você partilhar a sua opinião em relação a isso. Mas acho que foi muito mais um oportunismo, e aí eu estou dizendo, não há fontes, é o meu achismo. Sim. Acho que ele foi oportunista em relação a isso. Primeiro porque muitos brasileiros têm nacionalidade portuguesa e outros aplicam para o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Então, talvez no momento não seja o ideal. Então, vamos falar sobre os outros imigrantes, que é mais fácil, inclusive juntar brasileiros para os criticá-los. E aí depois a gente pensa nos brasileiros. Mas você acha, eu esqueci o teu nome, desculpa. Eduardo. Você acha que imigração em Portugal é um tema que não é relevante? Eu acho que é muito relevante. Eu não gosto do discurso de ódio contra os imigrantes, mas... Quem pratica esse discurso? O Chega, inclusive. O Chega, na minha visão, começou muito com um discurso de ódio contra os imigrantes. Mas qual o discurso? Tem uma fala dele? Por exemplo, vincular o aumento de criminalidade com a imigração, que isso não há base estatística para isso. Inclusive, os índices indicam que houve 3% de aumento nos crimes violentos, mas não chegaram ainda nem aos números pré-pandemia, e teve redução nos crimes que não eram violentos. E as cidades que mais têm uma população imigrante, não há base de dados indicando um crescimento à questão da violência. Essa é uma boa pergunta. Não há base de dados em si, não há indicações de que houve um aumento. A base de dados existe, né? A PSP produz relatórios de quando acontece crimes e todas essas situações. Por que achas que não há base de dados? Não há base de dados, só não há indicação do crescimento da violência. Não é isso que eu quero dizer. Não existe... Porque o ponto é esse, não é? Eu acho que da mesma forma que ele diz com confiança que a imigração está intrinsecamente ligada ao aumento de criminalidade, eu reprovo da mesma maneira alguém dizer, sem dados muito fidedignos, porque efetivamente tens razão, eles não existem. Eu gostava de explorar sobre porque é que eles não existem. Não, eu te digo que existe. Não. Desta correlação não existem. Da correlação não existe. Só que, como não existem, eu também acho extremamente interessante quando alguém afirma com tanta confiança que não existe correlação. Porque se não existem dados, nenhuma nem outra teoria são passíveis de ser provadas. Então nós não podemos dizer que, não, tu estás errado porque não existem provas, mas eu estou certo porque não existem provas. Mas se nós temos as indicações das cidades que aumentaram o número de imigrantes, nessas cidades não houve um aumento da criminalidade, eu não posso dizer que se aumentou a criminalidade, até porque ela não aumentou, houve um aumento nos crimes violentos de 3% e uma redução nos crimes que não são violentos, e mesmo os crimes violentos que teve o aumento ainda não chegou nos números pré-pandemia. Né? O aumento é de um ano para o outro, e o ano de 2023, indicado 2024, houve aumento, mas ainda não chegou nem próximo ainda dos números pré-pandemia. Então eu não posso ir para a televisão e dizer houve um aumento de criminalidade. Por isso é que eles chamam de percepção, não é? Eles e ainda mais ligar percepção isso... de criminalidade. Ainda... Mas sabes porque é que não se pode recolher dados que demonstrem uma correlação entre imigrantes e criminalidade? Literalmente as autoridades policiais e as autoridades de estatística policiais foram impedidas, com ordens superiores, de recolher dados que façam alusão a qualquer tipo de etnia ou características fisiológicas. Por exemplo, na Dinamarca, que eu acho que é um país de primeiro mundo, extremamente com boa reputação, não é conhecido como um país xenófobo nem racista, eles fazem uma distinção. E é uma distinção que não tem como fins ser discriminatório. Tem como fins conhecermos a verdade. A verdade não é discriminatória, a verdade é verdade. Depois as pessoas podem utilizá-la e instrumentá-la de forma discriminatória, isso sem dúvida. Agora, a Dinamarca, por exemplo, faz uma distinção clara. Diz assim, nós vamos definir os dados entre nativos, imigrantes e não nativos.
Pronto, assim toda a gente está claro e evidente aquilo que acontece. E depois, mesmo que existisse correlação, tu provavelmente terias, porque o sistema português vigente é tão fácil tornar-te cidadão português, a cidadania portuguesa está bastante barata. Porquê? Podemos explorar esse assunto, mas o meu ponto é tão fácil que tu hoje em dia podes dizer não, mas estão a ver, os portugueses também cometem muita criminalidade e se calhar são portugueses que se tornaram portugueses há 1 ano ou 2. Então é muito difícil, realmente não existem dados. Então o meu único ponto é um leap of faith se calhar demasiado elevado ele fazer uma correlação sem apresentar dados a não ser uma percepção generalizada? É irresponsabilidade, na verdade. Eu acho que é exatamente na mesma medida irresponsável e de falta de verdade afirmar o contrário com confiança e dizer não existe correlação nenhuma. Ok, quais são os teus dados? Não tenho. Pá, percebes? Ou tenho dados que não são eu acho que você dizer, olha, não há dados, mas acho que comunicar isso, não faz sentido. E o facto das autoridades terem sido mas você tem dados do número de criminalidade e não houve um aumento. Mas você não consegue fazer uma correlação. É disso que estamos a falar. As autoridades são impedidas de mas você consegue indicar que não mas você consegue indicar que não houve um aumento de criminalidade. Sim, que é diferente de eu ir para a TV e dizer, olha, houve um aumento de criminalidade pelo número de imigrantes. Tu estás nem para um lado nem para o outro. A questão toda é que a taxa de criminalidade se manteve estável. Eu não tenho confiança nos dados, vou ser sincero, porque a partir do momento em que... Mas aí a gente parte para o lado do achismo. Não é achismo, eu tenho evidências para isso. A partir do momento em que tu dizes às tuas autoridades, escondam informação, até que ponto isso vai? Mas escondem a informação do número de crime, não é escondida. Mas como é que sabes? Porque eles já admitiram, de forma bastante transparente, que disseram assim, olha, vocês têm que esconder características fisiológicas e nem sequer podem recolher. Ou seja, é impossível nós analisarmos as dados. Mas nós temos a quantidade. Não, mas falando de quantidade, tu acha que também se esconde os dados, por exemplo? Eu não sei. Eu acho que se tu pedes isso às tuas autoridades, eles não vão ter. O salto lógico que eu posso fazer é até que ponto vai o escondiste? Até que ponto vai? Eu não sei. Sim, eu não sei qual é a resposta. Agora, eu não posso afirmar... Quem esconderia isso? A PSP? A PSP é um mero veículo, não é? Eles disseram que foram mandados. Mas eles fazem a comunicação. Iniciais. Mas eles fazem a comunicação da quantidade de crime. Alguém, se há uma omissão no número da quantidade de crime... Estás convencido que esta percepção... Porque a percepção, vocês... concordam que existe uma percepção generalizada de aumento de criminalidade? Está a ser instrumentalizada? Essa era a minha pergunta para vocês. Vocês acham que vocês estão aqui há anos? Concordam que a criminalidade aumentou em Portugal nos últimos anos? Eu concordo, mas... Eu, particularmente, não acho. Entendeu? Mas é uma percepção. Sim. E aí o que eu... Como é que tu achas isso? Não tens dados para isso, pá? Não tenho. Eu tô falando meu achismo. Mas você assiste a CMTV? Se assistir, você vai... Eu vou falar o que eu acho de ver... Converso com pessoas e vejo que está mais violento. Mas aí eu vou associar outra coisa que ia perguntar também aqui para vocês e ver a opinião de todos. Eu acho que a questão da segurança é muito mais a questão da pobreza, que as pessoas estão mais pobres e as pessoas estão morando mais na rua e precisam dar um jeito. E acho que vai um pouco, pode ser também. Nessa linha. Pode ser. E, ok, pode ter imigrantes e... Ok. Mas acho que a violência... Porque a questão da segurança aqui em Portugal não é igual ao Brasil, que, claro. Como ele, que já foi... Sim, mas eu não quero comparar com o Brasil. Exato, comparar com... Só tô falando numa forma geral. E assim, tem uma questão também de período, né? Por exemplo, eu tô aqui há 5 anos. Para mim, a minha percepção, eu tive 1 ano e meio, 2 anos de pandemia. Mas eu tô antes de você. Particularmente é a mesma percepção. Eu tenho um amigo aqui, inclusive um abraço ao Sérgio, que está aqui há 20 anos. E ele fala assim para mim, quando eu cheguei eu não ia baixa. Aí ele vai ter uma outra visão. Quando eu cheguei eu não ia baixa, eu não ia a parte central, porque era muito perigoso. Há 20 anos atrás, ninguém ia abaixo. E olha, engraçado, não havia quase nenhum imigrante. Eram problemas completamente diferentes. Mas qual é a visão de vocês? Vocês acham que a pobreza não leva ao aumento da violência? A correlação global não mostra isso a nível global. No entanto, existem casos onde isso tipicamente acontece. É uma questão de psicologia humana, não é? As pessoas acabam por aceder a estratégias fora da lei para cumprir as suas necessidades básicas. Mas eu não acho que seja esse o caso em Portugal.